Então, é a Revista Espírita. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua história e o seu papel, né? Isso aqui é a capa de um exemplar da Revista Espírita de 1935. Olha só, bem longe e depois da época de Kardec, né? Para a gente começar a falar da Revista Espírita, nós vamos primeiro tentar ver o que são periódicos científicos, né? O que são periódicos científicos? Periódicos científicos são jornais ou revistas científicas que são publicações periódicas de natureza acadêmica. Acadêmica quer dizer publicados por universidades, centros de pesquisa, enfim, instituições, né, de conhecimento técnico-científico, e que têm o objetivo de promover o progresso das ciências. Como que eles fazem isso? Geralmente, eles relatam, a revista tem artigos de trabalhos novos científicos, né? Então, divulgando esses trabalhos, as revistas tentam difundir as descobertas, as novas reflexões, e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conheçam também, né? As pessoas de um modo que sejam leitoras. Só que, quer dizer, no Brasil e no mundo existem hoje, talvez, milhões de periódicos científicos, né? Eu coloquei a figura de alguns aqui, né? De todos os campos. Olha, Revista Brasileira de Educação do Campo, Caderno Brasileiro de Saúde Mental, né? Deixa eu só pegar aqui. Revista Brasileira de Física Médica, de História e Ciências Sociais. E aqui várias internacionais, né? Olha, Nature, que é uma das mais famosas internacionais, de vários campos da ciência. Esta aqui, que é da área de biologia. Essa Célula, também da área de biologia, medicina. Science, que é outra revista muito famosa, né? Lancet, que ficou muito, que para quem não conhecia, ficou famosa agora durante esse tempo de pandemia, porque várias discussões sobre vacinas, etc., foram apresentadas nessa revista Lancet, né? Physical Review Letters, uma revista de física internacional, tem de todos os assuntos possíveis e imagináveis, né? Mas quando será que isso começou? E por que eu estou falando sobre isso, né? Então, isso começou principalmente depois do século XV, quando esse senhor aqui, conhece esse senhor? Esse aqui é o Gutenberg, Johannes Gutenberg, um alemão que inventou esse equipamento. Isso aqui é uma foto de um museu na Alemanha, de uma máquina equivalente àquela que Gutenberg inventou, que é a prensa, né? Que virou depois a imprensa, que serviu para imprimir várias coisas, né? Onde eram colocados tipos metálicos com as letras, formando as frases letra por letra, né? Então, tinha os tipógrafos que montavam as frases, os textos que eram escritos manualmente, né? Montavam aquilo letra por letra, depois isso ia para fazia uma matriz metálica, depois a matriz ia para uma gráfica, que era um outro lugar, a gráfica imprimia aquilo, passava tinta na matriz, imprimia e fazia várias coisas. Isso aqui é uma foto de um exemplar da primeira Bíblia, que foi impresso, foi o primeiro livro que foi impresso com a gráfica do Gutenberg. E isso foi no século XV, né? Justamente por conta do século XV, com a criação da imprensa de Gutenberg, aumentou muito a produção de textos impressos e até de livros na Europa, gradativamente. Primeiro a Bíblia, né? Depois outros vários livros. E por muito tempo, mais 2 séculos, o livro era a principal forma de comunicação científica. Existiam livros
de todos os tipos, inclusive livros científicos, né? Só que livro é uma coisa grande, né? É diferente sem fazer um panfleto e fazer um livro. Então, isso, primeiro, exigia muito tempo para você imprimir um livro. Se hoje demora, imagina naquela época que montava tudo por, né? Tipo por tipo. O custo era maior. Então, principalmente os homens de ciência acharam que precisava agilizar um pouquinho a divulgação do que eles estavam descobrindo. E foi aí que nasceram os primeiros periódicos científicos. Surgiram na Europa no século XVII. Esses dois foram os primeiros, parece, um na França e um na Inglaterra, né? Essas são fotos da primeira página dos dois. Esse aqui, né? Jornal de Savant, na França, em Paris, e o Philosophical Transactions, da Royal Society, na Inglaterra, em 1667, olha só, são os primeiros feitos por uma prensa não muito diferente do que aquela que o Gutenberg tinha inventado, né? Só que aí já tinham várias, né? E aí vários outros periódicos foram sendo criados ao longo dos séculos seguintes, do século XVIII, depois XIX, e aí diferentes instituições, diferentes sociedades científicas e técnicas de várias áreas da ciência começaram, então, a publicar os seus periódicos científicos, né? Então, esses jornais, eles ampliaram os canais para difusão das comunicações científicas. Porque, antigamente, como é que os cientistas divulgavam o que eles descobriam? Era por carta, eles mandavam carta para um monte de gente, né? Por comunicação oral, faziam uma fala oral, uma palestra, um seminário, né? Davam uma aula, e por livros. Então, com o aparecimento dos periódicos científicos, isso ampliou os canais de divulgação. Eles possibilitaram uma troca de ideias com muito maior velocidade entre todos os cientistas interessados naquela parte. Então, ia fazer lá uma descoberta em astronomia. Então, publicando um artigo de 5, 6, 10 páginas, era muito mais rápido do que publicar um livro de 200 páginas, né? E isso, vários trabalhando em paralelo, isso facilitava isso. Em particular, no século XIX, século de Kardec, houve uma preocupação na Europa, no mundo inteiro, em vulgarizar, em disseminar os conhecimentos técnicos científicos. Não só que os conhecimentos não fossem só levados de cientistas para cientistas, mas também para a população de um modo geral. Por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas em fomentar, em acelerar o progresso social. E se as pessoas não conhecessem as descobertas científicas, como é que essas descobertas iam ser aplicadas, né? Estávamos lá no meio de uma revolução industrial. Como é que as pessoas não soubessem nem que máquina era, como operar, o que fazia, como é que aquilo podia ser usado para fomentar o progresso, né? Então, no século XIX, essa preocupação com o progresso da sociedade, a modernização, houve esse interesse em vulgarizar, quer dizer, levar para o vulgo, para a população, os conhecimentos. E essa preocupação aconteceu em todo lugar, só para que a gente não se sinta muito atrás, né? Isso contaminou também o Brasil, em particular porque exatamente no século XIX foi que, vocês devem talvez lembrar, a família real portuguesa chegou aqui no Brasil em 1808, né? E a família real trazia da Europa hábitos que os brasileiros aqui não tinham. Então, eles chegando aqui, eles foram criando uma série de coisas. Em particular, eles criaram uma gráfica, a gráfica real. Porque como é que eles iam editar ordens, né? Escrever se não tinha um lugar para imprimir? Eles criaram uma gráfica real. Aquela gráfica real, para sobreviver, começou a vender serviço. E começou a imprimir livros,
livros culturais. E aí começou o ambiente cultural brasileiro, começou a melhorar bastante. Logo depois foi feita a primeira universidade, né, aqui no Brasil, também por conta dos portugueses, dos franceses. Então, só para vocês terem uma ideia, já entre 1840 e 1870, olha a lista de periódicos que foram criados aqui no Brasil. Isso aqui é só uma parte. Então, só para vocês terem... Isso aqui é um exemplo, né? Por exemplo, aqui, O Acadêmico, periódico científico, literário e médico. O Agricultor Brasileiro. Eram tudo revistas científicas. Anais Brasilienses de Medicina. Anais de Medicina Brasiliense. Arte Dentária. Olha aí, Mônica. Revista Mensal de Cirurgia. Né? O Auxiliador da Indústria Nacional. Brasil, Jornal Científico, um monte. Né? Estreia Literária. A Homeopatia. Periódico de Doutrinas Médicas e Ciências. Então, uma série de jornais, isso aqui no Brasil, imagine na Europa. Né? Esse gráfico aqui, eu achei muito interessante, ele é da Grã-Bretanha, no século XIX. Vejam aqui, olha, aqui é 1801 e aqui termina no final do século XIX. Essa curva escura aqui é o crescimento do número de títulos de periódicos. Começou, e aqui essa linha mais clara é o crescimento de títulos de livros. Olha que interessante, até a metade do século XIX, o número de livros e de periódicos foi crescendo mais ou menos próximo, né? De alguns milhares para próximo de 10 mil aqui, títulos. Mas a partir da metade do século XIX, o número de periódicos cresceu muito mais do que o número de livros. Olha que interessante. Porque verificou que ficou mais fácil publicar as coisas da forma de periódico. Né? Isso na Grã-Bretanha e isso em toda a Europa. Mas agora nós nos voltamos para a França, né? No século XIX. Por que na França? Né? Por conta do nosso amigo aqui, né? Aqui. Kardec, que era francês. Na França também existia toda a preocupação com a modernização do país, em particular a modernização de Paris. Né? A Torre Eiffel foi um símbolo construído nessa época para representar que os franceses estavam tendo um grande domínio da metalurgia, da engenharia, né, dos monumentos. Aquilo era um símbolo de que eles estavam se modernizando. Né? A França também começou a construir uma série de edifícios e modernizar. Por conta disso, exatamente nesse contexto, é que Allan Kardec, já começando a trabalhar com os espíritos no Espiritismo, fundou uma revista científica, um periódico científico, chamado de Revista Científica. E ele ainda colocou lá, Jornal de Estudos Psicológicos. Era uma revista científica. Né? O espírita aqui não tinha nenhuma pretensão de ser uma revista religiosa. Era uma revista de estudos psicológicos. Que existiu desde 1º de janeiro de 1858, portanto, há 163 anos, até abril de 1869, durante esse tempo todo editado mensalmente por Allan Kardec. Depois continuou com outras pessoas. Né? Então, lá em Obras Póstumas, um livro que foi publicado, o nome diz, né? Póstumamente, quer dizer, publicado anos depois que Kardec tinha desencarnado, mas que tem uma série de textos que ele tinha escrito e que não foram publicados em vida, né? Ele conta uma série de coisas, na segunda parte,
ele conta uma série de fatos interessantes da trajetória de trabalho e de pesquisa dele na formulação e no desenvolvimento do espiritismo. Curiosidades, né? E, em particular, dia 15 de novembro de 1857, Kardec consultou os espíritos, eles ainda se reuniam na casa dele. Chegava de 20 a 30 pessoas na casa dele. E tinha poucos médiuns. Uma delas era assim, essa senhorita Hermance Defoe, que foi muito importante no trabalho dele inicial. E ele consultou os espíritos pela mediunidade dessa senhorita Hermance Defoe. E olha a preocupação dele. Eu tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que poderei fazê-lo? Que me aconselhais? Kardec tinha esse hábito, né? O hábito que ele foi desenvolvendo ao longo do trabalho, de consultar os bons espíritos que estavam assessorando ele nas coisas mais cruciais, né? E aí os espíritos responderam pela Hermance Defoe, né? Pensais que poderia fazê-lo? Sim, tu o conseguirás, com perseverança. A ideia é boa, mas é preciso deixá-la amadurecer mais. Novembro de 1857. Aí Kardec fala assim, bom, olha, vocês sabem que eu tenho 2 empregos, porque até então ele tinha 2 empregos que me são necessários. Ele não tinha aposentadoria naquela época e nem a aposentadoria era gorda, né? Nem gorda e nem magra. Ele trabalhava ali enquanto fazia isso. Bem quereria poder renunciar a eles para consagrar-me à obra sem preocupação estranha. Ele queria se dedicar àquilo. Mas aí os espíritos falaram, não precisas, por enquanto, abandoná-los. Não precisa, não. Para tudo há sempre tempo. Põe-te a caminho e chegarás. Então, Kardec, eles falaram, legal, vocês vão conseguir perseverando. E ele teve que perseverar muito. Vai com calma, põe a caminho que você vai conseguir. Bom, aí os espíritos deram para ele alguns conselhos. Olha os conselhos que eles deram para Kardec sobre o jornal que ele estava pensando. Será preciso que lhe dispenses o máximo de cuidado, de modo a lançar as bases para um êxito duradouro. Se ele for apresentado mal feito, melhor seria que não fizesse, porque a primeira impressão que causar poderá decidir do seu futuro. Quer dizer, eles não falaram só para ele assim, vai que a gente vai estar amparando. Não, não. Você tem que tomar cuidado. Se for mal feito, é melhor nem começar, né? Porque senão a primeira impressão pode fazer as pessoas nem quererem continuar. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. Conselhos editoriais, gente. O sério para atrair os homens de ciência. O agradável para deleitar o vulgo. Essa parte é essencial. Porém, a outra é mais importante. A outra, os artigos sérios. Já que sem ela o jornal não teria uma base sólida. Numa palavra, convém evitar a monotonia por meio da variedade. Reunir a instrução sólida ao interesse. Ela será um poderoso auxiliar para os teus trabalhos posteriores. Veja a previsão dos espíritos. Ela vai ser um poderoso auxiliar para os trabalhos posteriores. Nós vamos voltar nisso. Bom, e a partir daí, esse foi o momento que Kardec começou a fazer as suas publicações. Quais foram mesmo as publicações de Kardec, hein?
Então, quais foram as publicações espíritas de Allan Kardec, né? Nós temos várias, nós já sabemos, né? Então, ele começou o contato dele com as mesas girantes em 1855, 2 anos antes de 57. Em 57, em abril, ele lançou, então, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 500 e poucas perguntas só. Era um primeiro, era o início do Livro dos Espíritos, né? Em 58, em janeiro, já em janeiro, não esperou nem 2 meses, né? Daquela comunicação do Espírito. Já lançou o primeiro número da Revista Espírita, olha lá. Essa é a capa, né? Ó. Primeiro ano, 1858, em Paris, com recursos próprios. E, veja só, nesse mesmo ano, 1858, eu só não achei o mês, ele lançou um outro livro, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro teve uma edição e depois não foi publicado mais. Mas era um livro de instrução para os médiuns, né? Não só a filosofia que os espíritos, as instruções que os espíritos davam, mas instrução também para os médiuns que obtinham, que iriam obter aquelas instruções, né? Então, no início desse primeiro número da Revista Espírita, Kardec colocou lá uma introdução e falando do propósito dele para a revista. Então, ele dizia assim, lá no número de janeiro, né, o primeiro número, seria desnecessário contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso dessa nova ciência. A par do progresso dessa nova ciência. E a previna contra os exageros da credulidade, tanto quanto do ceticismo. Então, a preocupação dele é que o público ficasse a par do progresso dessa nova ciência. O espiritismo, para ele, primeiro, era uma ciência e que não estava pronta, estava progredindo. E ele queria ir mostrando como ela estava progredindo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões. Então, também ele queria oferecer a revista para que outras pessoas pudessem enviar para ele contribuições. Ele não queria ser o único a escrever para a revista, ele queria também aproveitar contribuições de outros, né? E de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, aqui ele já mostrava, e olha que evangelho ia sair muito depois, né? Ele já mostrava aqui para onde iria caminhar os sentidos da doutrina também, né? Bom, então, ele começou em 1858, publicou a revista, e em 1858 também, além de tudo, 1858 foi muito produtivo. Ele fundou em abril a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Até então, ele fazia na casa dele reuniões, tinha manifestação de médiuns em várias casas, as irmãs Baudin, a senhora Plane Maison, ele ia em várias casas e fazia na casa dele. Mas aí eles resolveram fundar uma sociedade. E nessa sociedade é que eles iam fazer as reuniões de pesquisa, de análise, de desenvolvimento da doutrina, né? Então, a revista estava fundamentalmente ligada à fundação da sociedade. Era um laboratório, né? Em 59, enquanto estava publicando todo mês, hein? Todo mês publicando. Então, teve 12 números em 58, 59, 12 números e ele publicando. Em 59, ele lança O que é o Espiritismo? Um livro introdutório, porque estava aumentando o número de pessoas interessadas e ele queria
que as pessoas conhecessem o Espiritismo mais rápido, pelo menos as noções gerais, né? Em 60, aí sim sai a segunda edição do Livro dos Espíritos, agora com 1021 questões. Da onde saíram as outras 500? Saíram de pesquisas que ele fez, muitas delas publicadas na Revista Espírita, desse tempo. A Revista Espírita, veja o que o Espírito falou, ela vai ser muito útil para a concretização dos seus próximos trabalhos. Olha só. Ele percebeu que ele não podia só ficar trocando carta e escrevendo, que para poder difundir o Espiritismo, ele precisava também ir pessoalmente. E ele começou a fazer algumas viagens pelas cidades em derredor de Paris, na França, na Bélgica. Ele começou a fazer viagem de carruagem, né? Depois, quando foi inaugurada a primeira linha de trem, ele usou o trem também, há relato dele ter usado o trem em uma outra viagem, né? Não era que nem hoje, não, né? Em 61, aí sim ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns veio suceder aquelas instruções práticas que ele lançou em 58. Aquelas instruções práticas foram descontinuadas, não foi mais publicado, e aí ele melhorou, ampliou e lançou o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns seria uma espécie de segunda edição daquelas instruções práticas, né? Em 1861, e tudo isso ele publicando todo mês a Revista Espírita. Em 1861, houve o Auto de Fé de Barcelona, né? Aquele famoso caso que aparece até no filme sobre Allan Kardec, em que os livros de Kardec e outros foram queimados em praça pública, perto ali da Alfândega, né? Em Barcelona, porque tinham sido comprados por um livreiro de lá, mas a igreja, na época, a Igreja Católica, tinha que bloqueava todos os livros que pudessem ser algo heréticos, né? Uma heresia. E queimaram vários livros ali na praça pública, ali perto da Alfândega. Pois Kardec publica isso na Revista Espírita. Em nenhum outro livro ele fala disso. Nenhum outro livro dele, dos 5 que a gente conhece, e dos outros ele fala disso. Mas na Revista Espírita tem a narrativa do que os jornais publicaram na época. Tem as críticas que fizeram, né? E vai ter, olha que interessante, 2 anos depois, a narrativa da mensagem dada pelo bispo de Barcelona, que depois de desencarnar, foi evocado por Kardec, lá na Sociedade Parisiense, e Kardec perguntou, você ainda concorda com aquilo que você fez? E ele estava muito arrependido, né? Depois que desencarnou daquilo. É muito interessante. Tudo isso está publicado em alguns números da Revista Espírita, né? Em 62, Kardec publica o livro Viagem Espírita em 1862, que tem o resumo de algumas viagens que ele fez nesse ano, discursos, fatos que aconteceram. Publica um outro livro mais simplesinho do que o que é o Espiritismo. O Espiritismo em sua mais simples expressão, que é bem fininho, que tem realmente para dar uma ideia bem geral dos princípios da doutrina. E, em 63, ele continua na Revista Espírita, né, refutando, como falaram, ataques, comentando comunicações mediúnicas, fazendo análises, recebendo cartas, publicando algumas, outras não, respondendo cartas. E, em 64, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título original era A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita, de 63, ele diz, olha, queremos avisar os nossos assinantes que vamos lançar o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí o editor conversou com ele e tal,
e sugeriu que imitação, tinha outros livros que começavam assim, imitação, imitação, e aí ele sugeriu mudar, e ele mudou, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse ano, os livros de Kardec foram incluídos no Index da Sagrada Congregação da Igreja, quer dizer, eram livros proibidos, né, para a cristandade, ainda mais depois do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em 65, Kardec continuou. O céu e o inferno à luz do Espiritismo, né? A justiça divina à luz do Espiritismo. Aí é que foi para o índex mesmo, né? Em 66, a segunda edição do Céu e Inferno. Ele, Kardec, fez muito isso. Ele publicou várias edições de todos os livros dele. Para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos, agora com pesquisas mais recentes, se mostrou que, em vida, Kardec fez 16 edições do Livro dos Espíritos. 16 edições. Claro, algumas edições não mudavam nada, era só reimpressões, mas várias mudavam. Mudava a ordem, mudava capítulo, enxertava coisas. E ele fazia sempre isso, aprofundando aquilo que ele ia pesquisando, que a pesquisa ia mostrando, corrigindo noções que ele tinha antes e que corrigiu ao longo desses tempos. Nós vamos falar disso. Em 67, Kardec organizou algumas coletas em favor dos desempregados em algumas cidades da França, e vítimas de algumas catástrofes, vítimas de pandemias, de epidemias. Teve epidemia do cólera alguns anos antes, eram as ações sociais, que eles também faziam à moda do que era feito naquela época em França, né? Em 68, aí, então, Kardec lança o último dos seus grandes livros, A Gênese, os Milagres e as Predições, que eram para ser lançados separadamente, mas ele juntou num livro só, A Gênese, os Milagres e as Predições. E, ao que parece, em vida ainda, ele fez 4 ou 5 edições sobre a Gênese, a última das quais, com várias modificações, etc., que agora está sendo até, inclusive, discutido sobre isso, mas está sendo pesquisado e com bastante documentos interessantes sobre isso, né? Em 69, ele desencarna, em 31 de março, mas deixa o número de abril da Revista Espírita pronto. Então, o número de abril foi escrito por Kardec, mas Kardec já tinha desencarnado. Veja só, né? Ele adiantava o material. Depois disso, passou o tempo, em 1890, saiu Obras Póstumas, né? E Obras Póstumas foi publicado por outras pessoas, mas juntando vários escritos dele, né? Bom, outro momento de reflexão. Como é que Kardec como é que ele relacionou a Revista Espírita com as suas outras obras? Porque ele foi publicando mensalmente em paralelo. Como é que ele relacionava a Revista Espírita com as obras maiores que ele ia publicando? Vamos refletir? Então, existia uma profunda relação entre a Revista Espírita com as obras. A Revista Espírita era exatamente um complemento das obras. Mais ainda, as obras foram elaboradas, muitas delas, a partir da Revista Espírita também. Então, veja. Vamos dar um exemplo aqui. A Sociedade Parisiense tinha reuniões de sextas-feiras. A sociedade só se reunia uma vez por semana. Excepcionalmente, se reunia outros dias. Toda sexta-feira, eles faziam uma reunião longa, com várias partes, né? E sempre aconteciam comunicações mediúnicas, que eram registradas
do jeito que era possível, né? Por escrito, não tinha outra opção. Quando eram psicografadas, pelo menos tinha lá o escrito do médium, né? Quando não eram psicografadas, alguém tinha que ficar anotando. Não tinha gravador, não tinha nada, né? As perguntas e respostas, as perguntas de Kardec e de outros, as respostas dadas pelos espíritos, e também as mensagens que vinham espontaneamente, que eram recebidas lá, todas elas eram registradas e catalogadas por Kardec, incluindo aquelas que eram recebidas por carta. Se descobriram pastas de Kardec, envelopes de Kardec, em que ele classificava as mensagens por assunto, ele organizava na casa dele, na sociedade, as mensagens por assunto, né? Para poder aproveitar no momento que fosse oportuno. Então, tudo que vinha era registrado, não era só ouvido. Então, eu trago aqui um exemplo. Vários desses exemplos começaram agora a ficar, nos últimos ano e meio, 2 anos, começaram a ficar mais difundidos a partir do trabalho de alguns grupos no Brasil e na França que descobriram alguns documentos originais que estavam de posses de colecionadores ou de livrarias, né? E muitos deles escritos por Kardec, e que foram aí passando de um para outro ao longo da história, escondidos alguns, né? E que agora vieram a público e outros foram comprados, né? Uma pessoa aqui do Brasil comprou numa livraria da França uma coleção de documentos que para eles não tinha muito valor, mas quando viram de Kardec, trouxeram para cá. E vários desses grupos têm hoje páginas no Facebook, na internet, né? Uma dessas páginas é essa aqui, CSI, fazendo analogia com o CSI aí dos filmes de investigação criminal, né? CSI do Espiritismo. Veja a figura de Kardec aqui, né? Esse é o símbolo que vocês vão achar lá no Facebook deles, por exemplo. Eles estão fazendo uma investigação. Eles pegam os documentos, tiram cópia para preservar e vão traduzindo, que está tudo em francês. Vão traduzindo e traduzindo, depois vão analisando. Olha este aqui. Isso aqui, estão vendo esta letra? Esta letra aqui na margem esquerda é de Allan Kardec. Letra manual dele, né? E provavelmente essa aqui também. Não tenho certeza se é do médium ou dele. Essa é uma mensagem recebida em dezembro de 1860. A médium é da senhora Lescaut. Kardec escrevia a senhora Costel. Vocês procurarem lá na Revista Espírita, está a senhora Costel, mas Kardec punha por quê? Porque ele deixava os médios no anonimato, para que as pessoas não fossem procuradas por outras. E porque ele não queria divulgar o nome do médium, não importava, né? Então, olha aqui, está aqui, ó, senhora Lescaut, Mademoiselle, né, francês, Lescaut, dezembro de 1860, e aí está escrito aqui assim, ler na sociedade, em francês. Então, essa mensagem foi recebida e ia ser lida na sociedade. E aí embaixo ele põe também, copiar na revista. Copiar na revista. Então, Kardec selecionava as mensagens que ele recebia. Ele achou importante essa mensagem ser lida numa reunião. Ele recebeu, né? Ele achou importante essa mensagem ser lida numa reunião de sexta-feira, e mais ainda, ele achou que valia a pena que ela fosse publicada na revista. Outras mensagens ele achava que não valia a pena. Chegou uma época que ele fala, eu recebo atualmente 30 mil mensagens por mês. Só dá para publicar 300. Ou menos, né? 30. Como é que faz? Aí ele falava como é que ele selecionava. Então, Kardec selecionava, com critérios, lógico, né? E não necessariamente sozinho. Então,
Essa mensagem, aqui está escrita em francês, mas aqui a gente tem o texto em português, aqui, ó. Chamava Agarridice, traduzido para o português. Agarridice, recebida aqui ó, pela médium senhora Costel, que é Lescaut. O que é garridice? É o apuro excessivo no vestuário. Então, os espíritos falavam sobre o enfeite dos vestuários femininos. Se isso era importante, se não era importante. Então, eles davam uma opinião. Esse espírito, Georges, dava uma opinião. Tratava de todos os assuntos. Né? Era a opinião desse espírito. Então, lá em Obras Póstumas, Kardec, depois de 12 anos, né? Quer dizer, no fim da vida dele ainda, quando ele escreveu, então, 12 anos de publicação mês a mês da Revista Espírita, Kardec, então, testemunha. A revista foi, até agora, e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte das nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Os anais do Espiritismo. Por seu intermédio, é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Então, veja, a revista não era só para difundir o Espiritismo. Os princípios estavam sendo elaborados através da revista. Kardec publicava uma explicação e esperava a reação do público, esperava a reação de outros espíritos que iam dar comunicações sobre aquele assunto na sociedade ou em outros grupos. E aí, com base naquilo, ele mantinha aquele texto inicial ou ele reformulava o texto. Num outro número da revista, ele trazia aquele mesmo assunto de outra forma, falando, olha, de acordo com novos dados, de acordo com novas opiniões, novas manifestações, aquilo não é bem daquele jeito. E ele mudava. Ele estava elaborando os princípios. Os espíritos não ditaram a doutrina pronta. A doutrina foi desenvolvida em parceria de Kardec com os espíritos. É muito diferente do que a maioria pensa. E Kardec simplesmente organizou o que os espíritos ditaram. Kardec elaborou em conjunto com os espíritos. Eles eram a fonte, mas Kardec selecionava, tirava, juntava. Não era passivo o trabalho dele. Então ele diz, por conta disso, era necessário conservar o caráter individual para que houvesse uma unidade. Então, naquele começo da formulação da doutrina, precisava haver uma unidade de caminho, de pensamento. Não adiantava 10 pessoas que iam, cada um, tomar uma direção diferente. Depois é outra história, mas naquele momento, não. Então, só para dizer, depois do desencarne de Kardec, a Revista Espírita continuou a ser publicada na França, passou de vários diretores, o presidente seguinte da Sociedade Parisiense também dirigiu, depois veio vários, um dos famosos foi esse senhor, Pierre Gaëtan Lemarie, que publicou a revista durante um tempo, misturou artigos espíritas com artigos de outras correntes religiosas, depois veio outros que retomaram o caráter inicial da publicação, isso bem depois que Kardec desencarnou, né? Teve interrupções, entrou no século XX, mas teve interrupções. Durante a Primeira Guerra, não conseguiram publicar. Durante a Segunda Guerra, também não, né? É natural. Depois, algumas pessoas pegaram as coleções, continuaram. Em 77, esse senhor André Dumas pegou a Revista Espírita e incorporou numa outra revista que existia na época, chamada Renaître 2000. Os espíritas, na época, ficaram
bravos com isso, mas aí procuraram ver se conseguiam reverter aquilo. Em 1989, a União Espírita Francesa e Francofônica, que existe até hoje, não, existia até pouco tempo, ela ganhou na justiça o direito de recuperar o título da Revista Espírita e começou a publicar de novo, com artigos novos, lógico, e anos depois ela se associou com a Federação Espírita Brasileira, né? E depois, a partir da década de 1990, com a fundação do chamado Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional passou a ser, que tem representantes de vários países, né? Passou a ser o responsável pela publicação da Revista Espírita até hoje. Então, isso aqui é a publicação, né, como está hoje, né, do site do SEI, Conselho Espírita Internacional. O SEI tem várias línguas, o site, né? Esse aqui tem português. O título do jeito que Kardec escreveu, né? Vocês podem entrar no site do SEI, vocês vão achar. E hoje ela é publicada em várias línguas, né? Começou a ser traduzida do francês para o esperanto, para o espanhol, para o inglês, para o polonês, para o russo, para vários. E, claro, também, agora tem uma edição da Revista Espírita do SEI em português também, né? Dos artigos novos. Dos artigos de Kardec, da coleção, dos artigos publicados enquanto Kardec estava vivo, nós tivemos várias edições em português, né? Então, foram 12 anos de publicação. Primeiro, a Edicel, Editora Cultural Espírita, que publicou essa edição azulzinha aqui, que primeiro era uma capa dura, vermelha ou verde, né? Nos anos 60, que foi traduzida pelo Júlio de Abreu Filho e revista pelo Herculano Pires, nos anos 1960. Foi a primeira tradução em português. Então, o Brasil só conseguiu ter acesso à Revista Espírita a partir da década de 1960. Eles foram pioneiros. Depois começaram a surgir outras. A editora do IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, em 93, tradução de Salvador Gentili. Depois, a Federação Espírita Brasileira, em 2004, publicou com tradução de Evandro Noleto, que é o tradutor até hoje das obras de Kardec. Foi a primeira, de uns tempos para cá, também apareceram as edições online, né? Também a LAC. Depois, a Kardecpédia, que é uma espécie de Wikipedia, né? Das obras espíritas. Tem hoje todas as obras de Kardec, inclusive as originais francesas, né? De todas as edições, para quem quer pesquisar, e tem em português também online, a gente acha isso gratuitamente online, né? Então, aqui tem algumas capas que a gente encontra hoje dessas edições. Então, voltando àquela pergunta que a gente fez, como é que Kardec recomendava que fosse feito o estudo da doutrina? Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que chama-se O Método, ou Do Método. Ele dizia assim, para quem não conhece, primeiro, leia o que é o Espiritismo, que é uma síntese da doutrina. Já tinha sido publicado naquela época. Depois, o Livro dos Espíritos, que tem toda a parte da filosofia, as consequências morais. Depois, o Livro dos Médiuns, que é o guia prático, da parte prática para os médiuns, para quem lida com a mediunidade, etc. E depois, a Revista Espírita, que tem a coletânea que complementa as obras anteriores e que representa a aplicação dos conceitos aprendidos aqui. Então, essa era a recomendação de Kardec. Que se estudasse, começasse nessa ordem.
e que a Revista Espírita fizesse o papel da sequência que nós deveríamos estudar para conhecer as bases da doutrina. Não é necessariamente o que as pessoas fazem hoje, né? Pegam lá uma obra lá do fim e vão ter um monte de dúvida, porque os conceitos básicos não estão lá, muitas vezes, né? E o Herculano, que foi o tradutor, o revisor da primeira edição, né? Ele diz assim, já dizia lá em 1960, já não é possível a um espírito estudioso prescindir da leitura e do exame dos 12 volumes dessa coleção. Quer dizer, que era necessário que quem fosse estudar a doutrina consultasse, examinasse, lesse, quanto possível, os 12 volumes dessa coleção. Eu pessoalmente espero conseguir isso até o final da minha vida, certo? Não consigo. Já consultei várias coisas, mas confesso que não consegui ler tudo, não é? Então, isso é uma coisa importante, porque a gente muitas vezes tem isso. A Revista Espírita como uma coisa curiosa. Basta a gente ler aqueles 5, né? E tudo bem. Não foi isso que Kardec disse. Ele incluiu a Revista Espírita como leitura para conhecer, para estudar a doutrina, né? Nessa ordem. Bom, e afinal, estamos falando tanto da doutrina na revista? Quais os conteúdos que vocês imaginam, né, que foram publicados na revista? Vamos refletir? Um pouquinho de coceira na mão, né? Ele publicou uma série de conteúdos, eu vou dar só uma palhinha aqui deles, para que cada um depois possa pesquisar melhor. Então, veja só, ele desenvolveu na Revista Espírita, primeiro, questões que estão apenas iniciadas nas obras básicas. Tem questões que os conceitos básicos estão nas obras básicas, mas o aprofundamento, né? Por exemplo, mediunidade curadora. Tem artigos fabulosos sobre mediunidade curadora que estão na Revista Espírita. Quem quiser entender direito a mecânica do passe, da assistência espiritual, do magnetismo curador, tem que ler alguns tópicos da Revista Espírita. Não basta só os que estão nos outros livros. Muitos casos de obsessão e possessão. Muitos casos que ele narra como tratou, como não tratar, os sintomas, né? Reencarnação neste e em outros mundos. Manifestações de pessoas vivas. Ele publicou primeiro na Revista Espírita manifestações mediúnicas de pessoas que estavam dormindo. Depois é que foram aparecer exemplos em outros livros. Os registros das sessões da Sociedade Parisiense. As atas. A reunião tinha uma ata. Toda reunião tinha uma ata. Cada semana. Ele fazia o registro. Todas as evocações experimentais, a conversa de Kardec com os espíritos. Claro que tinha outras pessoas que também ajudavam a registrar, né? Os assuntos administrativos, os fenômenos de magnetismo e animismo, fatos da história do espiritismo, tudo isso aparece em vários. Por isso que diz que a Revista Espírita tinha os anais do espiritismo, né? Então, como exemplo, primeiro ano, 1858. Olha só os tipos de arquivo, de artigo, né? Alguns exemplos, por exemplo, de artigos sérios sobre pontos doutrinários fundamentais, né? Várias espécies de manifestação, modos de comunicação, diferentes ordens de espírito, nós já estudamos isso. Teoria das manifestações físicas, isso aqui é de uma edição brasileira. Isso aqui é interessante porque nesse primeiro artigo, que aparece em 58, Kardec tenta explicar, né, segundo até ele entendia naquele momento, como é que aconteciam as manifestações físicas.
Então, ele dá uma teoria. Como é que os espíritos produziam som, mexiam a mesa, né? Elevavam a mesa, tocavam alguma coisa, projetavam uma luz, efeito físico. E ele, então, propõe uma teoria. Ele fala, olha, até agora essa é a teoria que melhor explica. Um tempo depois, ele vai, por isso está escrito primeiro artigo aqui, ele faz um segundo artigo sobre teoria das manifestações físicas. Aí ele diz, olha, de lá do primeiro artigo para cá, houve várias outras comunicações, presenciamos vários outros fenômenos, recebemos várias conjecturas, tal, e mudamos a teoria. Achamos que aquela teoria não explica tudo. Então, a teoria que agora nós achamos que explica tudo é melhor do que aquela. E aí ele faz uma outra teoria, que é melhor, é essa melhorada. Então, isso foi com tudo. Ele vai desenvolvendo os princípios da doutrina. Os princípios não vieram prontos. Olha lá, pluralidade dos mundos, né, que já vimos antes também, essa teoria das manifestações físicas. O que é obsediado e subjugado? Ainda não tinha aparecido isso no Livro dos Espíritos. Ele vai desenvolver sobre a obsessão e depois vai aparecer uma parte no Livro dos Espíritos e depois no Livro dos Médiuns. Né? Contradições na linguagem dos espíritos. Kardec não era passivo quando os espíritos davam as comunicações. Ele analisava as comunicações. E quando tinha contradição de ideia, ele falava, não. Mas você falou isso antes, como é que agora você está falando isso? Não está batendo as coisas. E os espíritos tinham que reformular. E quando o espírito estava querendo só enganar, o espírito parava ali. Né? Quando o espírito não se expressou direito, ele reformulava. Os espíritos bem intencionados reformulavam. Pluralidade das existências, como é que acontece? Como é que as aparições, como os espíritos aparecem, a teoria disso. Todos esses temas aparecem no Livro dos Espíritos, mas foram gestados aqui. E depois no Livro dos Médiuns. Né? E os temas curiosos, chamativos? Esses tem um monte, né? Esses, se a gente ficasse aqui, podia contar um monte de casos. Por exemplo, olha só, os duendes, Mademoiselle Clairon e o fantasma. Olha só, né? Essa Mademoiselle Clairon é muito interessante, eu vou resumir aqui, depois vocês vão ver os detalhes. É de um livro, ele tirou isso de um livro escrito no começo do século XIX, por uma senhora chamada Clairon, que era uma artista, que participava de uma companhia italiana, companhia francesa, de teatro, né? E ela cantava, e ela também atuava, etc. E ela escreveu uma autobiografia, e lá ela conta esse caso. O que aconteceu aqui? 2 anos, numa certa época, que ela era jovem ainda, porque ela começou aos 13 anos na vida de artista dela. Ela conta que um senhor, assistindo ela, se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela. E começou, assim, a se apaixonar de uma maneira, assim, fantasiosa por ela. E ele começou a assistir todos os espetáculos que ela se apresentava. Ela se apresentava, estava ele lá. Estava ele assistindo, assim, né, embevecido, até que um dia ele pegou coragem e foi procurar ela no camarim, depois da peça. E ela, né, assim, ficou surpresa, mas vinha várias pessoas procurar ela, né? Falou, o que eu posso ajudar o senhor, tal? Falou, olha, aí ele se declarou para ela, falou que admirava muito, estava apaixonado por ela. Mas ela nem conhecia ele, não tinha nada a ver, né? Então ela tentou delicadamente assim dizer, olha, não, mas na verdade acho que nós estamos nos conhecendo agora, acho que não. Mas ele não se conformou e ela teve que falar um pouco mais sério com ele para falar, não, olha, não tem nada a ver, né? Bom, e saiu. Mas ele não se conformou com aquilo
ele ficou muito afetado com aquilo, e ele passou os próximos 2 anos da vida dele muito afetado por aquilo, por aquela negativa dele, a saúde dele começou a diminuir, e até que 2 anos depois ele faleceu, porque a saúde dele foi diminuindo. E quando ele estava para falecer, quase estava na cama, ele mandou uma carta para ela, dizendo que a última vontade dele era vê-la, né? Mas a carta nem se sabe se chegou até ela, ou se chegou e ela não respondeu, mas não teve resposta, e ele ficou muito magoado, e ele falou assim, mas olha, eu vou persegui-la pelo mesmo tempo que ela me desprezou. E ela tinha desprezado ele por 2 anos. Toda a vida, até depois da morte. Passou um tempo e ele morreu. Passou algum tempo, o que aconteceu? Começou a acontecer uns fenômenos com ela. Ela estava na casa dela, de repente ela ouvia um grito assim, bem estridente. Aí subia correndo no outro quarto para ver o que era, ia ver, não tinha ninguém. Falava, ué, será que foi algum vizinho e tal? Descia. No outro dia, na mesma hora, um grito. Era sempre 11 horas, porque ele tinha morrido às 11 horas. E aí ele gritava. E ela começou, aí ela saiu, né? E foi ver se tinha algum vizinho por perto. Não, deve estar fazendo alguma brincadeira, não é possível. Nada. Bom, e foi que foi todo dia. Todo dia aí ela começou a chamar mais gente para ver se as pessoas ouviam. Todo mundo que vinha lá ouvia. Era um grito audível, né? Não era mediúnico, era audível. E aí ela começou a ficar assustada. As pessoas também chamaram o padre, chamaram para ver o que acontecia, né? E ela começou a se acostumar. E alguém falou para ela, vai ver que é aquele senhor. E ela falou, então se for ele, ele não era uma pessoa má. E começou a se acostumar com aquilo. Às vezes falhava, parava. Ela falava, bom, vai ver que ele já fez, falou tudo que ele queria, parava. Daqui a pouco voltava de novo. Um dia ela foi assistir uma peça, pegou uma carruagem e foi com uma outra pessoa, um rapaz que ela se interessava. O grito aconteceu no meio dos dois. Assustou o rapaz desmaiou, ela também. Foi uma coisa assustadora. Enfim, aí aconteceu um monte de coisas. Então, aí ela narra nisso e explica o que aconteceu, quanto tempo durou. É muito interessante quanto tempo durou e depois parou, né? Kardec comenta isso, dizendo que ele não sabia se isso tinha acontecido de fato ou não, ou se era só uma história inventada, mas, conhecendo aquilo que já se estava pesquisando sobre fenômenos mediúnicos, ele analisava que tinha algumas coisas que eram possíveis e outras nem tanto. E aí ele faz uma análise criteriosa do assunto. É muito interessante, recomendo. Né? Outro é o Sr. Home, né, que já foi mencionado aqui. Um dia a gente vai fazer uma análise, um estudo só sobre as questões do Sr. Home. Era um médium de efeito físico que fazia as mesas subirem, voaram, ele voava também. É muito interessante. E Kardec conheceu ele porque ele passou por Paris um tempo. Né? Júpiter, né? Lembra do Júpiter? Olha lá, fala de Júpiter, os outros mundos, a classificação evolutiva, né, dos mundos, também está lá. Como é que era o espiritismo entre os druidas? Uma série de coisas. Espíritos herdeiros, né? O espírito que vive depois dos herdeiros ficarem bravos porque ele não tinha deixado nada para ele, o espírito se manifesta e fala, mas eu não deixei porque vocês não mereciam. E aí tem uma história toda. O falso padre Ambrósio, né? O espírito que se manifestou no lugar dizendo que era o padre Ambrósio. O padre Ambrósio era um padre americano muito virtuoso, etc. Mas esse padre Ambrósio que se manifestou numa reunião mediúnica falava um monte de bobagem e ele começou a discutir com outro espírito que dizia que era o Clemente IV.
que era um papa, mas que naquela manifestação também falava um monte de bobagem. Isso saiu numa revista. Então, Kardec resolve evocar o verdadeiro Padre Ambrósio. Então, ele evoca o Padre Ambrósio e ele fala: Padre Ambrósio, uma honra recebê-lo aqui mediunicamente. Eu queria perguntar, aquelas mensagens que saíram no jornal assim, são suas? Ele fala: não, claro que não. Tenho pena daqueles espíritos que estavam fazendo aquilo. E aí ele conversa, e depois ele evoca o falso, e faz o falso e o verdadeiro se confrontarem, conversarem. É muito interessante, gente. Muito interessante isso. O espírito nos funerais do corpo. Como é que fica o espírito quando vê o seu corpo, né? No funeral? Aqui tem uma análise de um médium vidente vendo o espírito no funeral do seu corpo. E várias comunicações mediúnicas também, né? Por exemplo, evocações particulares. Aqui, uma menina de 14 anos que tinha morrido e ela vem e dá uma comunicação para a mãe. Mãe, estou aqui. Como acontece hoje, acontecia com as comunicações pelo Chico Xavier e tantos outros médios, também aconteceu naquela época, né? Dissertações, por exemplo, dissertação sobre a avareza, que é uma mensagem, como a mensagem de Emmanuel, de outros, é uma mensagem moral dada por São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? Entrevistas sobre do assassino Le Maire, esse é outro que a gente depois, mais para frente, vai fazer um estudo. Né? Le Maire tinha sido assassinado, tinha sido degolado. Naquela época ainda tinha pena de morte por degola, né? E ele foi assassinado, morreu em 57, em dezembro, em janeiro. Kardec evoca ele espiritualmente, né? E vai ver o que mudou. Fazia parte dos estudos, saber como é que fica um espírito que desencarna, né? Um espírito desse calibre que desencarna dessa forma. Isso está lá originalmente na Revista Espírita de 1858. E também, aonde mais? Depois, anos depois, no livro O Céu e o Inferno. É uma daquelas que Kardec, na margem, escreveu: publique, vai ser publicado no livro. Né? Descrição de Júpiter, mensagem de Mozart, morador de Júpiter. Né? Mehemet Ali, que era um pachá egípcio, que vai falar sobre a vida dele numa encarnação anterior, lá na época da construção das pirâmides egípcias. Isso aqui, né, foi mostrado antes, né? A casa de Mozart em Júpiter, né? Também aparece, foi colocado em 1858 como um encarte, né? Hoje ainda tem, mas menor. Naquela época foi um encarte grande que desdobrava, ficava enorme, né? A casa de Mozart em Júpiter, recebida por psicopictografia, né? E tinham algumas seções que apareciam em quase todos os números. Boletins da Sociedade Parisiense, boletins quer dizer, né? Narrativa do que estava acontecendo, mês a mês, né? Correspondência. Então, vinha lá comunicações, né? Ou, enfim, artigos sobre uma pessoa que se fazia passar pelo Daniel Home, um médium, né? E que era um outro médium que se fazia passar por ele. Então, ele vinha lá e falava sobre isso. Conversas familiares de além-túmulo, que era uma sessão que aparecia em quase todos os meses. E aí ele conversava, né? Kardec perguntando, espírito respondendo. Kardec perguntando, espírito respondendo, né? Outra sessão que depois de um ano apareceu, aforismos espíritas e pensamentos avulsos.
Aforismos são ditados, né? Então, é um ditado, ó. Quando quiserdes estudar a aptidão de um médium, não evoqueis de imediato, pelo seu intermédio, o primeiro espírito que aparecer. Pois nunca afirmamos que o médium esteja apto a servir de intérprete a todos os espíritos, nem que os espíritos levianos não possam usurpar o nome daquele que chamais. Evocai de preferência o seu espírito familiar, porque esse virá sempre. Então o julgareis por sua linguagem e podereis melhor apreciar a natureza das comunicações que o médium recebe. Olha lá, que instrução! Em uma frase, né? Então eram frases, né? E também respostas a cartas e respostas a publicações que saíram em outros locais. Tinha um jornal chamado Universo, e esse Abade Chesnel fez uma publicação atacando o espiritismo. Quando atacava só Kardec, Kardec não nem respondia, principalmente se era publicações assim que as palavras muito chulas às vezes, ou às vezes com termos grosseiros, ele não respondia. Mas quando atacava a doutrina, ele então respondia para argumentar. E o Abade Chesnel criticava o espiritismo porque dizia que o espiritismo queria vir se transformar numa outra religião. Que pretensão! E Kardec então responde para o Abade Chesnel, fala, olha, o Abade Chesnel se esforça por provar que o espiritismo deve ser e não pode deixar de ser senão uma religião nova. Né? Aí ele fala, por esse aspecto, então todas as filosofias seriam religiões. E aí ele argumenta para mostrar que isso era a opinião dele, mas não era essa a ideia de Kardec. Kardec não queria transformar o espiritismo numa nova religião. Era uma ciência com uma filosofia com consequências morais, né? Então, é muito interessante essas discussões. O boletim, olha lá, né? Então, isso são só pílulas aí para atiçar um pouco as pessoas que estiverem aí participando, assistindo. A revista foi publicada por Kardec de 1 de janeiro de 58 a 31 de março de 69, e para as pessoas que depois traduziram, né, a Revista Espírita, no total, em português, deu mais de 7.000 páginas, escritas sem interrupção durante 11 anos e 4 meses. Que aqui no Brasil deram 12 volumes, fora o índice. O índice, quando foi feito, deu mais um, né? Que tem nada menos do que 1.453 artigos, que a maioria dos espíritas não conhece. Isso dá uma média de 125 artigos por ano. Quem publica 125 artigos por ano? Tudo isso e muito mais, né? A Revista Espírita nos mostra nos seus 12 volumes, que hoje fazem 163, que nesse ano fazem 163 anos do seu lançamento. Honra e gratidão a Allan Kardec por tudo isso. Pois aí temos algumas referências que a gente pode